Estou aqui falando, né, o quanto a gente aprende nesses capítulos. Bom dia, Adriana. O quanto a gente aprende, né, primeiramente nós mesmos, né, direcionado a nós mesmos, para o nosso dia a dia, né, Lorena? O quanto é precioso, né, aprender. A Odete, a vovó, tá aqui, bom dia. Então, hoje nós vamos estar falando do capítulo de Esther, 4 e 5, e vamos colocar então esse momento em consagração, para que Deus possa nos conduzir nesse momento. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, obrigada, Pai, pela oportunidade dessa manhã, Senhor. Pelo menos aqui na Espanha, eu não sei como está o restante do mundo, Senhor, mas hoje o Senhor está falando grandemente no meu coração com esse sol, Pai, precioso que aqui está, Senhor, nesse lugar, Senhor. Eu sinto a Tua presença, Pai. O Senhor é precioso, o Senhor é maravilhoso, Senhor. Que essa energia, Senhor, possa ser distribuída no coração de cada um, Senhor, que aqui está presente e que estará logo, Pai, para prestigiar, para ouvir, Senhor, de Ti, Senhor, através de nós, Senhor, que somos instrumentos, Pai, somos barro em Tua mão, Senhor, que o Senhor possa nos usar, Pai, para levar a Tua semente, Pai, para que ela possa ser frutificada, Pai, fertilizada no coração, Senhor, daqueles, Senhor, que crê em Ti, Pai. Acreditamos, Pai, que a Tua palavra, Senhor, ela é poderosa para poder transformar o coração de qualquer pessoa, Senhor. Em Teu nome, Jesus, Todo-Poderoso, Pai, conduza todas as palavras, Senhor, conduza, Senhor, toda a situação, Pai, e repreendemos, Senhor, tudo que o inimigo tenta, Senhor, fazer parar, Senhor, fazer com que não prossigamos, Senhor, diante dos Teus propósitos, Pai, diante de tudo aquilo que o Senhor tem nos prometido, Pai. Em Teu nome, Jesus, Pai, acreditamos, Senhor, que hoje é mais um dia, Pai, um começo, Pai, uma nova oportunidade. Amém. Eu não tô te ouvindo, eu acho, Lorena. Amém. Viu? Ah, agora sim. Deixa eu ver aqui. Vou colocar bem baixinho aqui, assim, de fundo. E vamos dar início, né? Quer falar alguma coisa, Lorena? Não, não. Então vamos dar início aqui e vamos ver a atitude, né, de duas pessoas aqui que foram usadas tremendamente por Deus, né, para salvar toda uma nação, né? Salvar todo um povo, né, o povo judeu. Então vamos começar lá no capítulo 4. Esther 4 mesmo, sim, 4 e 5. Esther promete, né, interceder pelo seu povo. Quando soube Mardoqueu tudo que havia passado, na minha Bíblia, na verdade, está escrito Mordecai. Minha também, Mordecai. Mas eu vi falando Mordoqueu e depois tudo que eu ia olhando falava Mardoqueu. Então tá bem. Então, se sair Mardoqueu, Mardoqueu, se sair Mordecai, foi Mordecai. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande amargo e clamor, né? Então, aqui nas minhas anotações, né, a gente vê que essas duas pessoas foram usadas, né, no momento certo. E serve para nós, né, no dia de hoje, essa como inspiração, né, como inspiração do dia. O que fazer, né, durante as aflições que a gente passa, né? Todos nós passamos. Então, aqui Mardoqueu chorou amargamente e houve pranto, né? Choro e muita dor entre os judios. Mardoqueu se cobriu de pano de saco e de cinza. E uma coisa que me chamou a atenção aqui, Lorena, é esse pano de saco, né? E a gente já viu em capítulos anteriores, lá em Gênesis, né? Que também, Gênesis 37, 34, né? Jacó também fez o mesmo, né? Ele se rasgou e se cobriu, né? Com esse pano de saco, pensando que o seu filho, né? José, tinha sido morto, né? Então, era um costume já deles fazer isso em, A minha em Bíblia momentos assim de dor, né? era sinal de dor e humilhação.
Então o pano de saco representa, né, essa vestimenta de profunda tristeza, né? Era uma tristeza. E isso era visível, né? Pela maneira de vestir. Eles deixavam essa roupa, né? Com maneira mesmo de profunda tristeza, né? Profunda dor. Então aqui eu estava nos meus estudos, né? Eu estava lendo e vendo que Deus projetou, né, os seres humanos como seres holísticos que somos, né? Somos capazes de identificar pela vestimenta, né, o nosso estado espiritual. Bom dia, Elisete. Seja bem-vinda, que Deus abençoe o dia de cada um de vocês. Então aqui, né, a gente vê que, por exemplo, quando a pessoa tá já produzida, né, para poder fazer qualquer coisa, né? Os filhos da gente mesmo já observa as crianças, né? Você vai sair, né, que já tem aquela diferença, já faz aquela diferença pela maneira que você tá vestida, né? Então aqui, no caso, o saco esse saco representava isso, representava profunda dor, né? Profunda tristeza entre eles, entre os judeus, porque havia um decreto de morte, né, sobre a vida deles. Representa bem o espírito da alma, né, da pessoa. Porque eu entendi que a gente não quer se vestir bem e tal, e a gente acha que é só uma casa e tal, mas é a nossa alma, né, falando como que tá ali dentro. Eu acho bonito a forma que Deus, ele fala em todos os detalhes conosco. Sim, porque imagina as cores, né? Deus deixou o verde, né? O azul, tantas cores, né? Tanta beleza nas cores, nas flores, nos pássaros, né? Aqueles tucanos que tem lá no Brasil, que tem umas cores, uns azul, assim, tão lindo, um verde, tão bonito, né? Então, tudo isso, nós como mulher, né? A gente pode usar essas cores, porque antigamente a gente via mais as pessoas quando estavam em luta, as mulheres, né? Usavam preto para identificar o seu luto, né, a sua dor, e ficava usando durante muitos anos, né? Eu até fui procurar para ver se isso era algum costume judaico, né? E pelo que eu pesquisei, a fala que não. Não tem. Pode ser que aprofundando os estudos encontre alguma coisa, mas no que eu estudei para ver se esse luto, esse preto representa alguma coisa assim da cultura judaica, eu não encontrei nada, fala que não. Uhum. Então, se a gente está arrumada, né, as pessoas já perguntam, né? Se você, dependendo da roupa que você coloca, as pessoas já perguntam, até mesmo as crianças, onde você vai? O que você vai fazer? Onde você vai essa noite? Tá tão linda, né? E começa até a te elogiar, né? Pela maneira que você tá vestida. Eu vejo assim que até nisso, Deus, a gente não precisa ter grandes dons para saber se uma pessoa tá bem ou não, né? Eu tava vendo que quando a gente usa muito preto, assim, é porque tem alguma coisa ali que a gente quer esconder, mas, tipo assim, não olhe pra fora, olha pra dentro de mim, que eu sou uma pessoa legal. Olha só, teve uma época da minha vida que assim você não é, você acha que não é intencional, mas é porque na verdade é isso, você quer esconder, né? Você começa a comprar roupa e você fala, ah, mas por exemplo, eu tenho consciência que eu tô acima do meu peso, né? A inconsciente, você vai comprando só roupa negra, preta, para poder tampar, né? A querer esconder ali aquela gordurinha daqui, aquela gordurinha dali. E o que que acontecia? Meu guarda-roupa acabou sendo com todas as cores negras. As roupas que eu tinha lá dentro era tudo roupa preta. E aí onde eu ia com roupa preta. Até um dia o meu esposo me despertava, Gisele, mas você só tá usando roupa preta? Vamos mudar isso aí. E aí eu comecei a transformar novamente o guarda-roupa, né? Comecei a colocar cores em mim, que representasse a minha alegria, porque embora eu esteja acima do peso, mas eu tenho a minha alegria natural, eu tenho a minha forma natural de ser. Uhum. Eu não posso querer esconder, né? Ou eu assumo e faço alguma coisa, né? Ou É, desse então eles estavam, né? Baixo um decreto de morte e a agonia era
grande e o desespero tomou conta desse povo, né? Vamos ler um pouquinho mais, Lorena, lá do capítulo 4, porque são capítulos, assim, muito fortes e de sabedoria, né? Muito grande. Uhum. Então, lá no 3, em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, né? Com jejum e choro e lamentações. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Ester e os eunucos e fizeram-nos saber o que o que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir a Mardocai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não aceitou. No 5, então Esther chamou a Ataque. Na sua Bíblia também é esse nome? Ataque? Uhum. Um dos eunucos do rei, que lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para salvar, que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. E Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Então aqui, né, Amã já tinha pagado uma quantidade de em dinheiro, né, para poder destruir esse povo, né, esse povo judeu. Eu vejo assim que o inimigo ele investe alto para querer nos baixo, para nos atacar, para nos destruir, para nos fazer desistir dos nossos sonhos, né? E a gente, Mordecai, ele vai e sabe de tudo isso que estava acontecendo, né? Ele vai e conta tudinho pro rei. Ele conta tudo pro rei, né, e ele tem uma atitude, né? Ele toma uma atitude aqui quando vou ler um pouquinho mais e a gente vai comentando. Então, lá no 11, todos os servos do rei e o povo da província do rei sabem que para qualquer homem ou mulher, isso é quando ele faz o pedido, né, a Esther, e ela manda de volta a carta, né, para Mardoqueu. Então, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, ou seja, para ver o rei, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender, que era um costume deles, né, o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes dias, não fui chamada para entrar. Então, aqui ela está explicando para ele, né, que ela não foi chamada para entrar lá no pátio, na presença do rei, né, porque era preciso toda como que eu falo? Preparação? Uma preparação, né, antes, para esse momento, né. Mas eu achei muito sábio a resposta dele a ela, né? Ele foi muito usado assim por Deus, né? Essa sabedoria veio diretamente de Deus, né? Porque ele fala para ela: então lhe disse Mordecai, respondendo-se a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, ou seja, por você será privilegiada, né? Não pense que você será uma privilegiada, né? Porque ela também era uma delas, né? Uma judia. Só tu se escaparás entre todos os judeus, porque se todos te calares, agora que outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, porque ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa por eles. Se não viesse de parte dela, Deus ia levantar outra pessoa para poder fazer, né? Mas tu e a casa do teu pai perecerás. E quem sabe, se para a conjuntura como está, fostes elevada a rainha. Eu achei isso aqui muito lindo. Eu até coloquei, deixa eu ver se é lá no capítulo, lá no versículo 14. Uhum. Pois se você ficar calada, porque essa versão aqui é mais difícil, né? Então eu coloquei, achei outra que compreende, tem uma compreensão mais fácil. Pois se você ficar calada nessa hora,
socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi por um momento como este que você chegou à posição de rainha. Eu achei precioso esse pedaço aqui, porque realmente às vezes a gente está numa posição e por sem entendimento mesmo, a gente nem sabe por que a gente está ali, mas de repente é através de você, né? Você vai salvar aquela pessoa através de uma palavra, através de uma atitude, através de algo, né? Tinha uma vez que eu tava em casa e eu não conseguia dormir. Eu falava, Deus, mas eu já orei, já louvei, não consigo dormir. O que que tá acontecendo? Aí deu umas 3 horas da manhã, uma amiga me liga e fala, você pode me ajudar? Eu posso ir na sua casa? Eu tô com um problema. Aí eu fui e falei, ah, então é por isso que Deus me guardou até agora acordada. Porque Ele queria que eu ajudasse essa pessoa. Porque se eu estivesse dormindo, talvez eu não atenderia o telefone. Claro, ela poderia te ligar, né? Você não ia atender, você não ia ver a mensagem dela, você talvez ela poderia até na porta da sua casa tocar a campainha, mas você não ia ouvir, né? E nessa noite, a gente orou, ela aceitou a Jesus lá em casa, umas 4 horas da manhã. Eu falei, Deus é tremendo mesmo. A gente não entende os planos de Deus, os mistérios dele. Às vezes a gente fica murmurando, né? Ah, porque eu não tô dormindo, tô com sono. Mas naquela noite eu sei que realmente foi Deus que estava ali me guardando despertada. E isso acontece também muito, Lorena, aqui na minha casa, por exemplo, com meu esposo acontece, comigo também. Às vezes de estar, né, desvelada, assim, não tá conseguindo dormir e só consegue dormir após a oração. Quando você se prontifica a orar, né? E é ele mesmo que tá te chamando para aquele relacionamento ali com ele. Filho, você não vai dormir enquanto você não vier falar comigo. Enquanto você não vier aqui me contar, né, os seus problemas, como é que foi o seu dia, né? Sim, colocar para fora o que tá dentro do seu coração aqui comigo, né? É E verdade. às vezes a gente só consegue dormir após isso mesmo, após esse momento com ele, após essa oração com ele, esse momento de intimidade com ele. É. Deus nos faz andar por em caminhos e lugares, situações que a gente não consegue entender de primeira, né? Não, e é verdade, porque eu vejo muito, né, essa história aqui, o quanto ela foi corajosa, né, e eu vejo essa coragem, claro que de maneira diferente, né, de histórias diferentes, mas eu vejo essa coragem em mim também, quando eu decidi vir, né, do Brasil para a Espanha pela segunda vez, porque é o que eu falo, se não fosse Deus que estava com a mão dele sobre mim, né? Como que eu tive a coragem, né? E, a coragem mesmo de deixar o meu filho, né? Porque eu tive que deixar, foi uma situação difícil, acho que eu já contei aqui, né? Era uma situação que eu precisava deixar ele. Eu Hum. não podia trazer ele naquele momento. Então foi totalmente assim, guiada por Deus mesmo. Deus foi usando as pessoas, foi colocando, usou até o motorista do táxi, né, para falar para mim, filha, calma seu coração, que ele vai ir rápido, ele não vai demorar. E realmente poderia, você mesmo que mora aqui, Lorena, a gente sabe que não é fácil fazer essa travessia, né? Vim de lá para cá, e questão de documentação, e ele sendo criança, menor, naquela hora eu e meu esposo não tava em união, né? Então ele poderia ter me colocado problema, mais problema, né, do que já tava naquele momento dele poder vir para cá. E Deus fez, e eu confiei, né? Eu vim confiada nele, né, que não ia demorar, porque eu pedia para ele, Senhor, eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje, mas ainda assim eu entregava as minhas orações a ele. E Pela eu fé. falava, Senhor, eu vou, mas o Senhor vai trazer o meu filho? E eu sentia no meu coração, sim, sim. Todo mundo falava, você tá louca, você tá doida, você vai fazer isso, você vai deixar ele, você vai deixar sua casa, seu emprego, você vai deixar tudo, você vai embora, pra quê? Então, assim, mediante aquela obediência que eu tive, que eu vejo hoje que foi direcionada totalmente por Deus para essa restauração da minha casa, da minha família, que naquele momento eu jamais imaginava que poderia isso acontecer, É. foi tudo direção dele. Então, assim, eu tive essa coragem também, sabe? Porque nós, como mãe, nós sabemos que não é fácil. Eu tive 7 meses
afastada dele, 7 meses longe dele. E nesses 7 meses, não foram só 7 meses, porque eu cheguei aqui sem saber quando ele ia vir, sem saber quando ele ia poder vir. Né? E Deus foi direcionando tudo, meu esposo se converteu e a gente teve uma conversa e era para minha mãe trazer ele, né? E tava tudo certo até então que era minha mãe que ia trazer ele, mas no final o que que Deus fez? Mudou toda a situação, né? Meu esposo converteu e foi ele que acabou trazendo o Theo para cá e a gente reconciliou novamente, né? E estamos servindo o Senhor, graças a Deus. Tive outro filho, então assim é uma história que se me contasse lá atrás, eu ia falar, então todo mundo pirado. Ninguém, tá todo mundo louco. Imagina eu como Esté também, ela falou, é verdade, né? Se eu cheguei até aqui, motivo, né? Ela, depois que Mordecai falou isso pra ela, eu acho que a cabeça dela abriu e falou, é verdade, eu não cheguei aqui por acaso. Quem era eu antes? Se não fosse Deus, se não é Deus na nossa vida, a gente não chega a lugar nenhum. Porque a gente entende que é tudo direcionado pela sua vontade na nossa vida. É verdade. E lá no. Vou voltar novamente. No 4. A gente já falou, né? Que as servas fizeram saber, né? O que sucedia a Mardoqueu. Lá no 14, né? O que a gente acabou de ler agora. Que ele faz ela lembrar, né? Ei, talvez você tá aí por essa situação, né? Para salvar esse povo, né? E aqui ela decide, no 16, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei, se perecer, pois pereci. Então aqui ela arrisca, né, a própria vida dela, ela se coloca mesmo em prontidão, né, para salvar esse povo, colocando a própria vida dela em risco para poder garantir, né, a vida de cada um deles ali. E ela fala, né, vamos todo mundo unanimidade, né, jejuar, orar, tá todo mundo no mesmo espírito, né? Para esse momento tão especial. Mesmo ela tendo medo, ela lembrou, né? Quem colocou, quem eu era antes, né? De estar aqui nesse palácio, no momento de bênção. Eu acho que ela achava assim, chegou meu momento de glória, chegou meu momento de me acalmar, né? Deus me deu a vitória. Aí chega o problema. Aí ela entendeu qual era a missão dela ali dentro. E mesmo, tipo assim, mesmo tendo medo, né? Mesmo querendo falar assim, se for pra, né? Se for pra me morrer, eu vou morrer, mas eu vou fazer o que eu tenho pra fazer. Mas sim, porque ela podia, igual você bem disse, Lorena, ela poderia, tipo assim, eu já tô bem aqui, eu já tô vivendo meus luxos, né? Eu não tô nem aqui esse povo aqui, eles nem conhecem a minha identidade, nem sabem quem eu sou. Eu vou deixar esse povo pra lá, né? Eu vou continuar vivendo a minha vida aqui. Tô o rei, sou a rainha, né? Eu faço o que eu quiser, né? o que eu quiser. E ela não, o coração dela estava voltado para o povo dela, né? Para as origens dela, para as raízes dela. E aqui o que a gente aprende, Lorena? Que independente da posição que Deus nos der, porque a gente não sabe o dia de amanhã, independente da posição que Deus nos der, a gente não pode nunca, jamais esquecer das nossas origens, de onde a gente veio, né? Da onde o Senhor nos tirou, né? Da onde o Senhor nos tirou. Porque, olha, toda a situação que passamos até hoje não foi por acaso. Não foi por acaso. Eu encontro com muitos casais hoje em dia que falam, o meu esposo está vivendo uma situação muito difícil. Então, assim, toda aquela situação que eu vivi, hoje Deus vem direcionando pessoas, né? Que vem trazendo. E sempre eu peço, Senhor, o que eu falo agora para essa pessoa? Senhor, me ajuda. Porque não é que a minha casa um mar de rosas. Eu tenho minhas batalhas também e seguirei tendo as minhas batalhas. Mas eu vejo que o Senhor sempre vem trazendo, né, casais
sempre Deus vem trazendo casais para poder a gente orar, né? E fazer o que tem que ser feito, né? Orar, levar uma palavra, pedir para que tenha paciência, né? Ele, Porque o meu coração foi transformado nesse processo que eu passei, Lorena, porque eu precisei de ter muita paciência. Muitas vezes eu queria falar, muitas vezes eu queria brigar, muitas vezes. Quantas vezes eu já não peguei o telefone daqui mesmo da Espanha e quando eu ia ligar para falar qualquer coisa, não me atendiam, ou às vezes o que eu estava falando interpretava de outra maneira, e eu tentava explicar, e tinha hora que eu falava, eu sentia no meu coração, tipo assim, não fala, cala. Então eu escutava tudo aquilo e calada, e calada. Quando eu desligava aquele telefone, eu me acabava em lágrima, mas, é, mas foi tudo direcionado, foi tudo uma direção assim mesmo de Deus na minha vida. a gente se pergunta, né? Deus, como o Senhor pode me usar no meu fracasso, né? E ele se aperfeiçoa, É. como que é mesmo? Nas nossas imperfeições. Ele vai nos usar onde a gente menos crê. Aonde você fala assim, nossa Deus, mas foi nessa área difícil que o Senhor vai querer que eu ajude outras pessoas? Pois é. É nessa área aí Onde que você tem que reviver, né? Onde muitas vezes você tem que reviver aquela dor. Muitas vezes, tipo assim, só que é reviver essa dor que você vai cicatrizando as suas próprias feridas. porque quando você vai respondendo o outro, aí você vai esclarecendo certas coisas para você mesmo. Sim. E é desse jeito. É desse jeito. É tentando, né, curar o outro que você vai cicatrizando. Aí você vai entendendo, né, as dores, você vai entendendo os motivos. Bom dia, pessoal. Deus abençoe o dia de cada um de vocês que estão entrando aqui. Então, a gente vê, né, que ela foi muito valente mesmo, foi muito forte e, e Deus foi usando, né, usou as servas, né, para poder ir lá, para poder ver a situação que estava Mardoqueu, né, naquele momento, Hum. Mordecai, e elas levaram, né, a situação dele até a rainha, até a Esther, e ela se preocupou, né, ela foi uma mulher que se preocupou pelo povo dela. Era uma pessoa que tinha compaixão das almas, né? E a da dela também, né? Porque ela falou, o Mordecai lembrou ela, se você acha que é só nós que vamos morrer, não. Você também vai Sim, até porque eu achei interessante que ele fala, né? Se você não fizer, alguém vai fazer. desse jeito. Então ele sabia que Deus, ele não ia deixar esse povo se acabar, né? Digamos assim, ser destruído, né? Da face da terra. Ele sabia que Deus ia levantar alguém. Por isso ele lembra ela, talvez você tá aí nesse lugar e é você. Então ela toma aquela autoridade, né? Ela fala, nossa, é verdade, eu tô aqui por alguma razão, né? O que você disse, a minha missão é essa agora. Ela entendeu a missão dela. Uhum. Então lá no 5 depois, né, de 3 dias, conta-se na Bíblia, depois de 3 dias de oração, 3 dias de jejum, todo mundo ali junto, todos os judeus junto, ela se prepara, né, para aquele momento. Ela se prepara para ir lá ter esse encontro com o rei. E eu achei incrível também a sensibilidade que ela tem de se preparar até as palavras, né? Como, ela foi precavida, né? Em tudo ali, ela foi prudente. Essa é a palavra que eu tô procurando. Ela foi prudente, né? Em tudo, né? Ela não foi, ela poderia chegar, né? Porque ela chega e o rei, ele concede no mesmo momento, né? A petição pedindo para ela entrar, né? É porque eu vi que ela sabia que primeiro deveria ser preparado no mundo espiritual, né? Primeiro Deus tinha que preparar o ambiente, o coração do rei, preparar tudo. E ela, da parte dela, deveria ter como você viu, né, a prudência, né? Vigiar e orar, né? Orar e vigiar. A gente tem que ter a prudência na hora de falar, né? A gente tem que ter vigilância. E ela foi prudente ao falar e preparou
o mundo espiritual a seu favor, né? Para que tudo. Então, é o que a gente aprende, né, nessa manhã, que a gente, em qualquer situação que a gente estiver passando, então a gente deve nos preparar, assim como preparou a rainha Esther, né? Porque ela bem poderia, o rei já me concedeu, né? Que quando o cedro tivesse direcionado, ela podia entrar, né? E ela já podia chegar ali e falar, tá acontecendo isso com o meu povo, me socorre, me ajuda. Não, ela teve toda a cautela, ela teve, né? Às vezes ela poderia ser atropelada nas palavras, poderia ser atropelada no comportamento dela, né? E ela não, ela teve toda uma postura, ela teve toda essa prudência, né? Que é a palavra certa, esse cuidado de como chegar, e ainda assim ela foi trabalhando, né? Ela trabalhou um dia, plantou ali, né? Que foi, ela faz um primeiro chamado, né? Um jantar, e tudo isso era para ela primeiro ela faz o primeiro convite, depois ela faz o segundo, e nesse momento ela faz o segundo convite, né? Que é o segundo dia para outro jantar, aonde ela ia revelar o que ela queria, porque eu achei lindo quando o rei fala para ela. Deixa eu até achar aqui. Acho que eu não anotei. No 5. Então, deixa eu ler. Primeiro vamos ler, então, lá no segundo. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele, e estendeu o rei para Esther o cedro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cedro. Olha que delicadeza, que fina, né? Tocou só as pontinhas ali. Todo um comportamento assim de rainha mesmo. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Esther? Qual é a sua petição? Até a metade do reino se te dará. Gente, depois que o rei fala isso para ela poderia soltar tudo ali, né? Falar tudo que estava dentro do coração dela. E ela não, ela manteve ali a pose dela, ela manteve ali a cautela dela, não. Vai ser pouco a pouco, né? Vou trabalhar aqui o coração do rei, né? Mas isso tudo direcionado por quem? Pelo Espírito Santo. Muito bem, então. Tô direcionada ali, né, pelo Espírito Santo, as palavras, né? Por isso eles se prepararam antes, por isso eles jejuaram antes, por isso eles tiveram toda aquela preparação antes, né? Para que tudo fosse certinho assim, né? Como se fosse calculado, né? Tipo cronometrado, né? É. Eu queria falar uma coisa que é como se fosse Deus falando pra gente, né? Em qualquer situação de dificuldade, em momentos difíceis, que a gente não vê saída, que a gente acha que Deus nos colocou num momento assim bom e depois vem a luta para nos destruir. Não, Ele quer nos ensinar algo mais dele, né? E também Lorena, sabe o que veio aqui também agora? Isso sim que eu acho que eu nunca falei. Porque aí nessa situação que eu vivi, eu lembro que eu fui para minha prima, né? E um dia, igual você falou, um dia desse que você não consegue dormir e tal, minha prima me liga. E eu, com meu coração angustiado, né? Fui contei para ela a situação: olha, tô vivendo isso, tô passando aquilo. E ela falou para mim: faz um jejum. E naquela hora eu não sabia nem o que era fazer um jejum. Eu falei: o que é fazer um jejum? E ela me explicou. E aquilo eu tomei aquilo como tipo assim, então essa é a minha única saída. Então eu lembro que eu fiquei 7 meses fazendo jejum, até o Theo chegar. A partir daquele momento, todos os dias eu fazia a minha oração, eu fiz o meu jejum. Então há um poder muito grande. Há um poder muito grande na oração e no jejum. E também dizer que, às vezes, a gente fala muito do homem, né? Fala, mas fulano, mas a inveja da nananã. Mas a palavra de Deus nos diz que a nossa guerra aqui não é contra a carne, mas sim com forças do inferno. Então, quando a gente olha uma pessoa assim, a gente quer dar um exemplo de uma pessoa, tipo, que nos irrita tanto, mas na verdade não é contra aquela pessoa, porque ela tem uma alma que deve ser, sim, cuidada, tratada com amor, porque atrás disso ela está tendo opressão. Então, a nossa guerra não é contra aquela pessoa, é contra realmente as forças do diabo. Às vezes a gente quer dar exemplo de fulano, mas a Bíblia é clara em dizer, a nossa guerra não é contra a carne. Então, às vezes eu dou muito
exemplos espirituais, porque a gente vive, sim, na forma natural, mas nós devemos viver de uma forma sobrenatural. Nós somos daqui. E o mundo espiritual, ele tá ali e ele funciona antes do que as coisas acontecem. Você mesmo preparou o mundo espiritual, preparou o jejum, ele é como se fosse uma batalha invisível aos nossos olhos. Você estava ali vencendo uma batalha todos os dias no mundo espiritual. Meu filho vai vir sim, em nome de Jesus. Você preparou o mundo espiritual para estar a favor do seu pedido. E a gente não consegue ver, né, Lorena? É algo mesmo realmente invisível, né? É uma guerra invisível. É uma guerra que a gente não consegue ver. E a gente acha que é natural. Não, isso é porque, né? Acha que é algo natural, assim, não é. Não é. Então, qualquer problema que nós estiver enfrentando, né? Há um problema espiritual e só vai ser resolvido espiritual. O seu problema espiritual, né, só é resolvido com o espiritual. Jesus disse que tem certa casta de demônio que só sai com jejum e oração. Pois sim. Então, aqui, né, ela propõe esse jantar com o rei e com Amã, né? Criando, assim, todo o ambiente necessário. E nós já falamos, né? Ela não foi precipitada nem nada, ela foi cautelosa. E aqui aprendemos que orar, né? Vai nos dar essa intimidade com Deus. Vamos nos colocar assim. Então, aqui a gente vê, né, o que a Lorena tá falando agora aqui. A gente precisa dessa intimidade, porque também só orar, porque fala oração, só orar, isso vai fazer com que você tenha intimidade com Deus, né? Vai fazer com que você abra seu coração. É como se você tá cheia de qualquer sentimento, de qualquer emoção, e você apresenta aquilo ali para Deus, né? E aquilo ali você vai ter um relacionamento com Ele, né? Mas oração, é orar com ação, né? Assim como teve aqui esses dois personagens da Bíblia, né? Assim como teve Mardoqueu e como teve Esther também. Então a gente precisa de ter ação. Eu preciso fazer alguma coisa. Não pensa que só sentadinho, orando lá no seu quarto. Pode ser que sim, mas Igual eu pode tava, falar. né, que a nossa guerra não é contra a carne, porque a gente pode ver aqui que é, era uma alma que estava realmente cheia de sentimentos que não exaltava a Deus, né? E aí a gente viu que ele dava legalidade, porque ali eles estavam lutando contra o demônio da morte, não é? Era o demônio da morte que estava querendo matar aquele povo. Aí o que que ela fez? Ela teve a prudência, né? E falou assim, ó, realmente, no mundo espiritual isso aqui tem que ser resolvido. Primeiro a gente vai destruir esse demônio e depois a gente vai tratar com Amã, né? Que É aí isso que ela fez. foi tudo um trabalho assim, né? Que é primeiro o jantar, ele pensou, a rainha tá querendo me elogiar, né? Ai, E foi justamente isso que aconteceu com ele, né? Porque ele saiu de lá todo engrandecido, né? Todo se achando, tipo assim, nossa, a rainha preparou um jantar para mim, né? E ele saiu com esse sentimento mesmo. Tanto é que aí ele fala aqui, né, na Bíblia. Deixa eu achar aqui novamente. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, né, por ela ter feito esse convite. Quando viu, porém, não, foi depois do jantar, né? E ele saiu de lá muito feliz, mas quando ele viu novamente Mordecai na porta do rei, na porta do palácio lá do rei, que não se levantara, e por que ele tinha tanta raiva, né? Tanto ódio desse povo, né, dos judeus, e de Mordecai mais ainda, porque Mordecai não se abaixava para ele, né, não se curvava diante dele, que ele queria, com muito orgulhoso, né, Amã muito orgulhoso, queria, né, que Mordecai
se curvasse diante dele, fizesse toda aquela Reverência ao homem. reverência, né, a ele, né? E ele não. Mordecai não. Mordecai não fazia isso. É, Mordecai, ele seguia firme, tipo assim, ele passava como se ele não fosse você é igual que eu, né? Você é, é um homem como eu sou homem. Eu não tenho por que dar reverência a você. exatamente. Então aqui ele se enfurece novamente, né, de ver ele ali na porta, e ele vai e comenta, né, para os amigos e para a esposa, né, para a esposa que se alegrou demais de ter ido lá no jantar com a rainha, com o rei, mas que viu Mordecai e não gostou, né? E a mulher dele mesmo propõe ali, né? Dá uma ideia para ele, uma má ideia, na verdade, né? Ah, Uhum. então faz o seguinte: prepara lá a cova dele, né? Prepara lá o enforcamento dele, e amanhã de manhã, porque era o segundo encontro que ele deveria, né? De ter com a rainha e com o rei, antes de você ir, para você voltar feliz, né? Mata ele. Mata Mordecai, né? É. Eu vejo como Deus, ele age ao favor do seu ungido. Se alguém quiser tocar um ungido de Deus, a pessoa vai pagar com o próprio, como fala? Com o próprio veneno que ela tá querendo jogar, vai É cair. porque aqui, na verdade, ele estava preparando uma cilada, né? Uma cilada muito grande para Mordecai. Ele achava que, tipo assim, ele estava preparando uma armadilha, né? Uma armadilha, mas quem caiu nessa própria armadilha? Foi ele. Ele mesmo caiu nessa própria armadilha. O Theo tá inteirado aqui da. Temos um terceiro participante. Então, todo mal. E o que que a gente aprende aqui também, Lorena? Que todo mal que se prepara para o outro, esse mal vai vir contra você. Uhum. Todo mal que é preparado para o outro, esse mal vai vir contra você. Até mesmo a gente tem que ser prudente em tantas coisas. E muitas vezes a gente não cuida, às vezes, da palavra, né? Fala qualquer palavra, fala de alguém, mesmo que a intenção não é falar mal, né? Daquela pessoa, mas você acaba trazendo aquela pessoa em palavras, né? Alguma atitude que a pessoa teve. Muito lindo, muito obrigada. Ganhei um presente. Ah, que lindo! Muito lindo, ele é muito fofo. Então, às vezes a gente traz, né, para dentro da nossa casa, né, uma atitude que a pessoa teve lá fora, alguma coisa que a pessoa fez lá fora e a gente vem trazendo, né, na nossa boca, vem falando. Só que existe, né, pessoas que estão à nossa volta, nossos filhos, por exemplo, né, que é o. E o que que eles estão aprendendo? A falar do outro, né? A É, falar do outro, a estar sempre com os olhos na atitude do outro. E a gente não tem que ter esses olhos, a gente tem que ter, olhar para nós mesmos. verdade. O que nós estamos fazendo, não o outro. E o que o outro está fazendo, se te incomoda, é algo que você tem que ser trabalhado em você, né? Exatamente. Primeiramente. Eu li bastante sobre essa teoria, né, do espelho. Aquilo que te irrita no outro, na verdade, é aquilo que tem que ser tratado em você, né? Mas tem as exceções, né? Não vamos generalizar tudo. Mas Sim. vou ler sobre essa teoria realmente, né? Quando a gente aponta o dedo para outra pessoa, tem os outros três apontando para nós. Então, assim, Lorena, nessa ação, né? Muitas vezes essa ação oração, né? A gente está falando de oração, é orar e ação, né? Então, essa ação, muitas vezes, ela incumbe, né? É levantar mesmo, é sair do lugar da sua zona de conforto, né? Nos colocar, por exemplo, é fácil para a gente vir aqui perante uma câmera e tá falando? Não, não é fácil. Mas a gente decide vir, né? Só que a gente não sabe para onde isso aqui vai nos levar futuramente. Começa assim, mas a gente não sabe o que Deus tem preparado lá na frente. É estudar, é buscar conhecimento, é ir atrás. Muitas vezes, ó, aqui na Europa, para quem, eu acho que muitas pessoas sabem, mas aqui a gente tem muita ajuda do governo, sim ou não, Lorena?
É verdade. Aqui os imigrantes têm muita ajuda do governo, mas aqui mesmo eu conheço muita gente que não recebe nenhuma ajuda pelo simples motivo de não ir atrás. Passa problema, passa dificuldade, passa perrengue, mas não vai atrás. Aí quando você fala, mas tem que ir atrás, faz isso, faz aquilo. Ah, não, eu fui lá, é tão difícil, tem que ficar na fila. Ai, que tava chovendo, ai, que o sol tava quente. Mas você não vai atrás. Então você vai continuar no mesmo, não é só orar, pedir para Deus mudar a sua situação. Se você não toma uma atitude, assim como tomou Esther, assim como tomou Mordecai, não vai acontecer, não vai, você vai continuar no mesmo sofrimento. E mais ainda, porque aí você começa a achar que Deus não obra na sua vida. É, verdade. Então aqui, e durante o percurso, né, muitas pessoas vão nos desanimar, muitas pessoas vão se revelar, né, às vezes contra você. A gente vem falando sobre isso aqui, eu acho que toda a Bíblia ela quer dizer isso, sabe? Que não importa o que o outro vai fazer, não importa o que o outro vai falar, não importa se Deus colocou alguma coisa dentro do seu coração, então você tem que ter reverência somente dele, a reverência toda para ele. Se ele colocou no seu coração, não importa quem, como, de que maneira vai ser feito. Você só tem que colocar os seus olhos para o alto, né, em obediência a ele. E ele vai construindo, vai usando pessoas daqui, vai usando pessoas dali. Às vezes vai passar por problema, por perrengue, por choro, por cansaço. Mas o que a gente não pode fazer é desanimar. Assim como Esther. Esther arriscou a própria vida dela, né? Ela arriscou a própria vida dela para que esse povo fosse salvo, para que ela cumprisse a missão dela. É. Ela foi contra a lei, né? Tipo assim, ela foi com Deus, né? Deus está acima de todas as leis. É, ela foi ali, ela falou, Deus é, tipo assim, eu tô indo, mas eu sei que é o Senhor que tá indo comigo. É isso. E lá em Isaías, né, 41:10, né? Não temas. Tem esse versículo aí de força, né? Não temas, porque eu sou contigo. Não desanimes, porque eu sou o teu Deus. Te darei forças e te ajudarei, porque eu te sustento, né, com a minha mão direita, né? Então, olha que lindo, olha que promessa que Deus nos dá, né? Não desanime, siga, né? Não temas, não escuta outras pessoas, escuta a mim, escuta o que eu tô dizendo no seu coração. É verdade. Então, a gente precisa mudar, né? Precisamos nos arrepender. E aqui, Esther, a gente aprende com ela, né? Que, gente, quem não gosta de estar perto de pessoas que são generosas, né? Simpáticas, porque tem gente que é tão amargo. Tem gente que já chega já murmurando, já chega o tempo todo, né? Murmurando, a gente é grossa com as outras pessoas, que a gente vê à nossa volta, vai num restaurante, eu já passei por situações constrangedora mesmo, de sair com a pessoa, acabar de sair do culto, por exemplo, acabar de sair do culto, chegamos, sentamos no restaurante, aí porque o garçom, não é que o garçom demora a atender, é porque tem outras pessoas a ser atendida, e já começa, ai, porque eu tô aqui tem tanto tempo, e começa já a ser grossa com aquela pessoa, e você vai se sentindo até intimidada, assim, vergonhada, né? Então a gente tem que aprender a esperar também, o nosso tempo vai chegar, existe outras pessoas, não existe só você. Eu vejo assim essas situações que acontecem com a gente de uma maneira da gente. Eu falo sempre assim que os bons costumes, se você mostrar o exemplo ele vai corromper o mau costume. Arrasta, né? Porque se você agir diferente daquela pessoa e falar, não, eu te entendo, garçom, aquela pessoa vai ficar tipo, nossa, ela não tá no mesmo espírito que eu, ela não tá se achando que demorou demais, e ela vai se constranger e vai se acalmar. Por quê? Porque você viu diferente, mostrou o exemplo. Quando você mostra uma boa ação na frente daquilo que tá errado, o errado se sente constrangido. Até mesmo com nossos filhos na hora de aprendizagem, por exemplo, de escola, né? Se você está ali ensinando, mostrando como que é a tabuada, por exemplo, e aí você começa a perguntar, e ele começa a responder dois vezes dois.
8. Se você começar a colocar ele em confusão, em grito, né? Que ele não vai aprender, porque ele vai ficar com tanto medo. É igual a história do garçom. Se você começa a ficar falando mal educado com ele, ele não vai querer nem na sua mesa mais. Ele vai lá, vai até tremendo. Tadinho. É. Né? E faz de qualquer maneira, porque todo jeito que. Eu aqui na Espanha, eu trabalhei muito de garçonete. Gente, e tem situações que a gente passa que é realmente muito constrangedora, porque a pessoa. Aí você chega lá na mesa, traz um limão. Aí você leva o limão. E tem mais outras mesas para ser atendida. Aí a pessoa fica te chamando, traz o sal. Sabe? Não pede tudo de uma vez. Fica pedindo de um por um. E tipo assim, não quer que você demora. Só que existe outras pessoas para serem atendidas também. E não entende isso. E começa a te deixar mal. Porque aí começa a falar mal com você. E aí você começa a entrar em transe, tipo assim, o que eu faço aqui? Eu já chorei várias vezes com isso, muitas vezes. Então aqui, o que a gente aprende, né, com Esther, né? O quanto ela foi sábia, né? Ela foi prudente, generosa, amada, uma mulher coberta, né, por Deus. E o que ela conseguiu sendo dessa forma que ela foi, né? Ela conseguiu os favores, né? Os favores do rei. Então, muitas vezes é preciso a gente calar, muitas vezes é preciso a gente agir sempre, calar muitas vezes. E é difícil uma mulher ficar calada, né? Mas é preciso, principalmente no casamento, né, Lorena? Às vezes a língua chega a coçar com os filhos, né? Para não ofender a identidade. A gente aprendeu aqui muitas vezes sobre isso, vem aprendendo, né? Cada dia mais. Não ofender, né, a identidade dos filhos, calar muitas vezes, porque às vezes é desafiador. Mas a gente precisa de ter essa cautela, né? E esse comportamento adequado, né? Diante, principalmente dentro da nossa casa, né? Que é o lugar sagrado, né? Que é o lugar ali onde tem pessoas pequeninhas que estão ali de olho, né? No seu comportamento, nas suas atitudes. Verdade. Então, esse é o estudo de hoje, né? Então, aqui vou só. Então, vamos lá no 11. Contou-lhe Amã a glória das suas riquezas e multidão de seus filhos, e tudo que o rei tinha engrandecido, e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Aí, lá no 14. Então lhe disse, né, Série, sua mulher e todos seus amigos, faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã disse ao rei que nela enforca Mordecai. A gente já falou sobre isso aqui, né? A intenção do coração da mulher de Amã aqui estava alinhado, né, com o que ele já queria fazer, então o conselho dela era esse. Então mata, né, esse homem, né? E mais à frente a gente vai ver que tudo que foi planejado contra a vida de Amã, contra a vida de Mardoqueu, caiu, né, sobre Amã mesmo, né? Sobre aquele que queria fazer o mal. E, e ele é honrado, né? Essa história é muito linda. Eu fiquei apaixonada por esse livro, pelo livro de Esther. Amanhã as meninas vão estar comentando sobre o que aconteceu. Então, depois de todo esse mal, né, que ele estava planejando ali na vida dele, ele foi honrado, né? E honrado pelo próprio armador ali de toda a situação, né? Assim, humilhou, né, demais ele. A gente vê a lei da semeadura, né? Que a palavra nos mostra. Isso mesmo, bem lembrado, Lorena. É a lei da semeadura. O que eu tô plantando, eu vou colher, né? E ele colheu. Aqui foi muito rápido a colheita dele, né? Foi bem rápida. Então, Fazer, né? Que ele fala assim que se encheu de furor, né? Encheu de raiva, de sentimentos de soberba. Mas a gente vê que esse sentimento só dá legalidade para o mundo espiritual agir e acabar com a vida da pessoa, né?
Oi, Theo. Ó, a Lorena falando. Oi. Que saudade. Ele era tão pequenininho, né, Lorena? A última vez você viu ele, Ai, ai. Vou tentar ir aí. tamanho já. Jesus. Pois sim. Então, esse era o que a gente preparou, né? Esse banquete que a gente preparou. E eu sei que Deus já preparou o coração de todos vocês, né? Que vão ver aqui a live. Preparou essa semente, né? Para ser germinada no coração de vocês. Amém. E que a gente aprenda aqui com Esther, né? A ter essa prudência, que a gente aprenda com Esther, ter essa cautela, não ser acelerada, né? Não ser acelerada, esperar o momento certo. E a gente nos prontificar, né? Ajudar, não esquecer de onde a gente veio nunca, jamais, independente da posição que a gente tiver. E lembre sempre que qualquer posição que a gente tiver, se você é médica, você está ali por uma situação, você está ali para algo que Deus quer, que é de você ali naquele lugar e a gente tem que estar atenta. Se é na sua casa, se você está na sua casa, se você não trabalha, Deus quer que você ali frutifique, né, na vida da sua família, né, que você sirva a sua família. Nós estamos aqui para servir. Verdade. Então, tudo que a rainha Esther, a posição que a rainha conseguiu era para servir, né, para servir o seu povo. Então, qualquer posição que a gente tiver, seja profissional, seja na nossa casa mesmo, que a gente também é uma profissão que a gente faz, porque dentro de casa a gente é professora, é mãe, educadora, né? Várias funções em uma só, mas com muito amor a gente faz, né? Ali também Deus está querendo algo. A Laís acabou de chegar, mas nós já estamos finalizando. Então, vamos consagrar esse momento, agradecendo pela oportunidade de hoje. Lorena, pode orar. Amém. Graças te dou, Jesus, por ter nos ensinado, Senhor, coisas valiosas para a nossa vida. Nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado na tua palavra. Graças te damos, Senhor, por este banquete, por alimentar a nossa alma, por nos fortalecer espiritualmente, nos fazer ficar de pé, segurando em nossas mãos, dizendo: eu estou contigo, você irá vencer. Nós te agradecemos, Senhor, por essa mensagem, Senhor, que nos reconforta o coração, que nos relembra que nós somos amados, que nos corrige, porque o Senhor nos ama e quer nos ver nos bons caminhos, Senhor. Graças te damos. Continua, Senhor, abençoando, Jesus, essas lives. Continua abençoando e transmitindo, Senhor, a sua mensagem muito além, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor, amém. Gratidão, amada. Que Deus te abençoe e abençoe todas as pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Tchau. Tchau, tchau.